Vou começar aqui rapidão chamando o David. Não é culpa minha aqui, tem que fazer todo esse esqueminha aqui para chamar a pessoa para participar. Não dá para começar automaticamente, mas rapidão aqui a gente já vai começar nossa segunda live aqui. Deixa eu ver o David. Bora. Isso aí. Eu já vou começar aqui, ó. Nosso segundo dia. Se você ainda não assistiu, a gente tem o link do primeiro dia também. Você pode entrar no site UNERD, a gente manda para você. E aí, estamos aí com o David. Eu aqui diretamente de Cuiabá e o David diretamente de Buenos Aires para fazer essa live aqui para você. Fala, Afonso, tranquilo? A Tranquilo. gente está aí participando do projeto do UNERD, né? Eu participo do projeto do UNERD aqui da Argentina, produzo conteúdo aqui para a Argentina e o Afonso produz conteúdo aí para o Brasil. E vamos lá para Exatamente. os principais erros que a gente vai fazer aí. Exatamente. Hoje a gente vai falar bastante de tempo, né? Como eu já adiantei aqui no Stories. E o Exatamente. primeiro grande erro foi um erro que eu cometi muito, que era o erro de fazer planejamento, ficar planejando as coisas em vez de sentar a bunda na cadeira e estudar, certo? Como é que eu fazia, por exemplo? Principalmente quando eu estava estudando para concurso. Eu pegava um cartaz gigante, dividia lá, dia tal, não sei o que, vou estudar tal coisa, dia tal, vou estudar tal coisa, e ficava nesse lero-lero ali, sendo que eu poderia estudar, certo? Certeza, todo mundo passa por isso, né? Na época de concurso eu fazia isso, na época da minha faculdade eu fazia isso também. Perdia muito tempo planejando e não sobrava quase tempo nenhum para ficar estudando, porque a gente pensa que o erro está no planejamento, né? Aí a gente tenta mudar o planejamento. Ah, vou estudar aqui 2 horas de matemática na parte da manhã. Ah, vou descansar 10 minutos. Ah, vou meditar. Aí a gente bota a culpa em tudo, né? Bota a culpa no planejamento e não deixa de estudar, que é o principal motivo pelo qual você vai passar. Então, tem que Exatamente. E dar ênfase nisso aí. uma forma de resolver esse problema é você achar algum método. A gente está falando aqui do método UNERD e tal, mas é muito importante que você tenha em mente que você tem um método que você pode seguir, assim, que tem ordem, tá tudo muito organizado, isso vale ouro, vale uma vida, certo? Vale mais do que dinheiro, como diria Silvio Santos. E, tipo, eu tô falando aqui, a gente tem conteúdos de matemática e de física por enquanto, mas se você procura um conteúdo de história, por exemplo, que não vai ter aqui no UNERD, preste atenção nisso. Pegue algum conteúdo aí que tenha uma ordem, que tenha um método para você seguir, para você não ficar pensando todo dia o que eu tenho que fazer, para você não ter que planejar. A pessoa já fez todo o planejamento para você. Eu, por exemplo, gastei horas e horas e horas e horas para fazer um planejamento que eu acho que é o mais próximo possível da perfeição até hoje em dia, né? Depois eu posso mudar, mas eu trabalhei muito para você não ter que perder um minuto sequer da sua vida para fazer isso. Que é basicamente resolver todas as questões do Enem de uma forma mais simplificada. Que é a mesma coisa que eu faço aqui. O pessoal tenta, por exemplo, tem um livro aqui de biologia que tem 1000 páginas de assunto. Mas a gente vai lá e extrai todas as questões das provas anteriores, que é basicamente o que a gente faz no Enem, e apresenta para a galera, entendeu? Eu não vou ficar explicando a teoria como um todo, sendo que tá lá, cara. Então, todas as questões que a gente resolveu do Enem, das particularidades, estão todas lá. Não precisa reinventar a roda, ficar estudando 1000 páginas de livro, não é assim, né? Vamos direto, que é exatamente o que o método UNERD faz. Todas as É, questões resolvidas. Fala aí. Você fala melhor do que eu nessa parte. Né? não, o que eu quero dizer é que o que você está falando é exatamente o próximo erro que a gente vai falar, que é não faça resumos, faça questões. Esse foi um tema muito polêmico, muita gente Sim. xingou aqui, entre aspas, falou, não, eu discordo totalmente, não sei o que e tal, mas não é que a gente é totalmente contra resumos, né? Mas o problema é você fazer primeiro resumos e depois fazer questões, né? Por exemplo, um Também. caso que aconteceu comigo também, que ele está falando de biologia também, por exemplo, quando eu estudava para concurso, eu tinha que estudar, sei lá, direito constitucional.
você dá uma olhada lá, os tamanhos dos livros de direito constitucional, tudo 1.000 páginas. Daí você vai pegar e tem 10 livros diferentes, né? Eu vou pegar, vou estudar todos esses livros, eu vou passar uma vida estudando e não vou chegar a lugar nenhum, certo? Então, o que você tem que fazer? Se basear em questões. Em questões. Daí, naquelas questões, você vai chegar uma hora e vai falar assim, ah, esse assunto cai bastante. Então, eu vou fazer um resumo sobre esse assunto. Vamos supor matemática. Eu vou pegar análise combinatória, cai bastante no Enem. Então, uma hora eu vou ter que falar assim, ah, beleza, eu vou ter que estudar o que é análise combinatória, o que é permutação, arranjo, combinação e etc. E daí, eu estou fazendo um resumo, mas baseado nas questões, e não o contrário. Claro, Certo? exatamente, exatamente. Tem até um adendo aí, você estudar muito teoria dá uma sensação de que você não está nunca completo. Parece que você nunca está pronto para a prova, entendeu? Porque são 1.000 páginas de cada assunto. Você imagina o tanto de coisa que você tem que estudar. Aí você fica, putz, mas eu não revisei tal coisa, vou ter que revisar de novo. Enquanto você tinha que estar pegando aquele tempo para resolver questão. Porque resolver questão que vai te dar aquela segurança de você poder resolver a prova. Ficar na teoria vai te dar a sensação de insegurança, porque você nunca vai passar por todas as teorias. Vamos supor que eu estou estudando hoje uma teoria tal. Daqui 4 meses você vai continuar estudando a teoria, você já esqueceu a teoria que você está estudando hoje, entendeu? A não ser que você fique revisando teoria, mas é impossível, praticamente impossível. Então, por isso que resolver questões ajuda tanto na hora da prova, né? E fazendo um link desse segundo erro com o primeiro que a gente falou hoje, a gente tem que ter um método que pegue questões e que coloque as questões numa ordem de dificuldade. Porque é a mesma coisa, questões, vamos supor, o Enem. Já são mais de 10 anos nesse formato do Enem, que tem 180 questões e tal, então vou pegar só matemática, já são 450 questões. Dessas 450, ainda tem mais segundo as aplicações, PPL, não sei o quê. Brincando, vai ter mais de 1.000 questões de matemática do Enem. Então, qual questão você vai começar a fazer? É um problema gigante, certo? Você vai ficar doido. E daí você vai começar a fazer uma questão hoje, uma amanhã, daí daqui a 4 meses você já esqueceu daquela questão e por aí vai. Então, se você não tiver um método, você perde muito tempo que você deveria estar focando para estudar, certo? Mais algum ponto aí? Imagina aí você tentar criar uma lista na sua cabeça todos os dias de qual questão que você vai resolver primeiro e ainda julgar, putz, qual que é mais fácil, qual que é a mais difícil. E o nerd, ele faz exatamente isso, ele coloca todas as questões de matemática organizadas por dificuldade, você não precisa pensar, você não precisa gastar tempo nenhum. A gente estava até conversando sobre gastar tempo e gastar processamento de cabeça para tentar fazer uma outra atividade que não seja resolver questões. Isso vai te desgastando no dia a dia, mas isso aí a gente vai falar amanhã, né? Numa possibilidade melhor aí. Vamos amadurecer essa ideia. Mas o básico aí é uma dica bônus, exatamente. Mas o básico aí é você tentar focar o máximo em fazer questões e não perder tempo com mais nada aí. E só focando bastante, voltando aqui no ponto que a gente está falando aqui do método UNERD, mas isso vale para tudo na sua vida, não só matemática, não só vestibular, para tudo, para faculdade, para concurso, para tudo, isso vale, certo? Então, tenha isso muito, muito claro na sua mente, que você tem que ter um método que vai te ganhar um tempo absurdo, certo? Então vamos para o terceiro erro. Vamos para o terceiro. Que eu fico até arrepiado, como eu disse no vídeo, né? Quando a pessoa fala assim para mim, não deu tempo, eu tive que chutar 15 questões. Cara, dá uma tristeza, assim, vontade de chorar por causa da pessoa. Porque, primeiro, vamos ser sinceros aqui, ó. Eu sei, um ano antes ou mais, como é que vai ser a prova do Enem. Eu sei exatamente quantas questões são, quantas horas eu tenho para resolver, que matéria vai cair. Em cada dia tem lá certinho. Eu sei muito, muito antes
como vai ser. Então, tipo, não tem nenhuma desculpa plausível para a pessoa falar isso para mim, certo? E uma forma de resolver esse problema é fazendo simulados, né? Parece besta, mas muita gente não faz simulados ou faz assim meio de qualquer jeito, tal, não controla o tempo, certo? O tempo é crucial. Por quê? Deixa eu falar um pouco aqui, David. Agora eu te Vai passo a lá, palavra. relaxa. O tempo é crucial porque tem muitas questões que elas não são para ser resolvidas na prova. São questões difíceis, que são muito trabalhosas, e você tem um tempo lá de 3 minutos por questão, certo? Então, você tem que treinar essa habilidade de pular questões, de chutar se você não sabe, ou deixar para fazer depois, essas coisas, e focar nas questões fáceis, né? Como você estava falando também, David, da questão do TRI, que é o sistema de avaliação do Enem, né? Isso aí. A questão do TRI, eu acho que você consegue explicar um pouquinho melhor do que eu, a questão do TRI. Porque se você acertar as mais fáceis, você ganha mais pontos, né? E o algoritmo lá do Enem, ele premia as pessoas que acertam as questões mais fáceis e não premia tanto as que acertam mais difíceis. Isso tem uma lógica, se você acertar as mais difíceis e errar as mais fáceis, teoricamente você estaria chutando as questões mais difíceis, né? Ele julga que você Exatamente. tenha que saber as questões mais fáceis para conseguir resolver as questões mais difíceis. Uhum. E tem também aquela questão que a gente falou, que são 3 inteligências ou 3 níveis de como resolver o Enem, que são as questões, a teoria, primeiro a teoria, né? Depois as questões e depois a forma com que você lida com o tempo da prova, que é resolver os simulados, né? Tem até o Will Nerd, o Afonso fez uma técnica bacana pra caramba, que é resolver durante 1 hora, tem no YouTube esse vídeo resolvido 1 hora, que é a inteligência de resolver o simulado. Tem muito a ver, lógico, com a teoria, com resolver questões, só que esse tipo de inteligência, esse tipo de nível de resolver simulado, que é o que a gente nunca viu na internet, tem muita teoria, tem muita resolução de questão, mas você saber controlar seu tempo, pegar esses 3 minutos e falar assim, ó, esse aqui é por aqui, isso aqui eu não sei, admitir que você não sabe, vou pular essa aqui, vou voltar lá no final do tempo se eu tiver tempo, se eu não tiver eu vou chutar. Isso que é importante. Então, essa técnica aí que você criou, que você fez essa disposição no YouTube, eu acho que é melhor você explicar aí como que você fez. Eu já quero até deixar aqui que a gente não pode deixar link aqui no Instagram, infelizmente, mas se você quiser saber o que a gente está falando para ver na prática, né, para entender certeza, entra lá no YouNerd, deixa seu e-mail que a gente vai mandar hoje ou amanhã esse vídeo para você entender o que é uma resolução real que eu chamei, né? O que eu fiz? Eu peguei uma prova real do Enem que eu nunca tinha visto, uma dessas PPL, segunda aplicação, sei lá. Já fiz 2 provas nesse estilo. E peguei a prova e peguei exatamente o mesmo tempo que você tem lá para fazer a prova. Se não me engano, é 2 horas e 15. São 45 questões de matemática. Eu peguei as 2 horas e 15 e resolvi a prova inteira. E pensando alto, né? Não fiz tão detalhadamente, porque senão não dá tempo, né? Então eu fiz só pensando alto e fiz como se eu realmente estivesse na prova, certo? Para que eu fiz isso? Eu até explico lá que assim, tipo, não tem por que roubar, não é uma avaliação minha. Não é longe disso, não quero de forma alguma, até tão claro isso que eu não corrigi essa prova e não tem validade nenhuma Importante a falar que nota que eu você tirei lá. É importante falar que você não viu as questões também, né? Isso. Antes, você quis fazer como se fosse um simulado mesmo. É uma prova que eu nunca vi nenhuma questão, essas provas de segunda aplicação, PPL, etc. Então eu peguei e fiz a prova por um motivo muito claro, te mostrar como eu penso para resolver uma prova de verdade. Tipo, eu já tirei 960 pontos de matemática no Enem,
no outro ano eu tirei 930 e tal. E muito disso é a forma que eu resolvo a prova, certo? É muito. Exatamente. E uma habilidade que vale para tudo também na sua vida, certo? Se eu pudesse falar assim, qual que é a minha melhor habilidade é fazer provas. De verdade mesmo. Porque Sim, é um negócio que quando você aprende, você consegue fazer provas mais rápido, consegue chutar questões. E eu mostro tudo isso na prática lá, sem falar depois como foi, né? Eu mostro na prática como eu faço na hora ali, valendo, certo? E, inclusive, duas coisas que eu pretendo ampliar esse conceito aí é o seguinte: o primeiro é trazer pessoas de outras matérias, por exemplo, trazer uma pessoa para fazer uma redação real. Tipo, ela pegar o tema na o hora tema. e resolver como é que ela faz ali certinho, pá, se ela anota, se ela não anota, como é que ela faz, se ela arrisca e tal, para você ver a pessoa fazendo na hora, certo? Não um professor vem aqui, estudou o tema, estudou 500 livros depois e falar assim, ah, você poderia ter falado do X e Y. Aí é fácil, né? Exatamente. Eu quero ver a pessoa lá na hora para a gente aprender, não para avaliar a pessoa, né? Para a gente aprender como ela faz Claro. para fazer uma redação legal, certo? E o segundo conceito também nessa ideia de resolução real é trazer pessoas que têm mais dificuldade, né? É fácil eu também fazer uma prova real e te mostrar, é uma coisa. Agora eu vou trazer pessoas de diferentes níveis de matemática e tal, e daí ela vai fazer uma resolução real e eu vou comentar a resolução dela. Vou falar o que ela errou, onde que ela podia ter melhorado, a questão do tempo, se ela perdeu muito tempo em uma questão, se deveria ter chutado, tipo, eu vejo ali, ela ficou 10 minutos numa questão, então perdeu muito tempo. A média é 3 minutos por questão, então 10 minutos daria para resolver 3 questões fáceis, ou 4, né? Em vez disso, ela É isso aí. resolveu uma questão difícil, e às vezes até errou a questão difícil, e perdeu os 10 minutos, então em vez de acertar 4, ela errou uma, ou acertou uma, que é muito ruim, né? É isso aí. Então, só para recapitular aí tudo que a gente falou tudo em relação a tempo. Não perca tempo fazendo planejamento, foque em estudar. O último, faça a resolução dos simulados, ou seja, pegue um dia da sua semana aí para você resolver como se faz para administrar o tempo. Pega, senta a bunda na cadeira, faz a questão, questão por questão, 1 hora, 2 horas de simulado. Você vai treinar isso, que é uma inteligência diferente de resolver questões ou de entender a teoria. E Exatamente. lembrando aí também que a gente tem mais amanhã como seminário, que a gente vai dar a última dica, né, dos 7 erros e mais 2 dicas bônus que a gente preparou aí especialmente para o dia de amanhã. Exatamente. E amanhã talvez foi a mais polêmica de todas, que é não resolva questões de outras bancas. Foi muito polêmico, muita gente Foi. veio falar que discordava, que não pensava assim e tal, e a gente vai comentar o que a gente acha, né? Vamos comentar o que cada um falou também para dar espaço assim para a gente ter esse debate que é bem legal, mas a gente vai pegar tudo isso e falar a nossa opinião para você, certo? Além disso, mais 2 dicas bônus que a gente vai falar amanhã, beleza? Amanhã, Beleza? 14 horas, horário de Brasília, amanhã sábado, correto? Tranquilo. Aí não esquece de acessar lá o Nerd no YouTube, que tem nossa maior parte do conteúdo lá, e acessar nosso site também, que a gente está sempre atualizando ali em relação aos conteúdos, em relação aos métodos do YouNerd, e por lá você pode deixar seu e-mail também para a gente mandar e-mail para você. Agora a gente vai fazer um sistemazinho de mandar o 1 minuto que a gente faz aqui no Instagram. Toda vez já manda direto o link pro seu e-mail para ficar mais fácil aí para você receber conteúdo. Tranquilo? Isso aí. Então acesse ionerd.com.br e a gente se vê amanhã com o maior erro, né?
o erro mais polêmico O erro e mais mais polêmico. 2 dicas bônus, beleza? Beleza? Até mais. Valeu, Beleza. abraço. Um abraço.